Bom dia, boa tarde, boa noite. YouTube do Por Falar em Correr, vocês estão vendo a versão bruta do Redação PFC. Isso aí sai no Spotify, em todas as plataformas de podcast, mas aí com alguns cortes. Então, se você está vendo aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, se torne membro do canal se você quiser para nos ajudar a partir de R$ 1,99. Acompanha aí, que vai ser muito legal. O Redação PFC número 72 tem início neste sabadão, 17 de setembro. Faltam só 105 para acabar o ano. Eu tenho aqui comigo ele que faz sua despedida do Redação PFC, porque vai tirar longas férias, correndo em Berlim, correndo em Londres, tomando vinho na França. Marcos Boas está aqui conosco. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aqui para essa última sessão de notícias que participarei antes de um longo e tenebroso inverno. Não um hiato para a corrida, dedicado para as provas do segundo semestre. Estarei lá em Berlim, em Londres. Então, assim, eu ficarei com saudade de vocês, mas vocês não vão ficar com saudade de mim, por quê? Vocês vão ver eu pra caramba no canal do Por Falar em Correr. Verdade, vamos ter vários vídeos, acompanhe lá, porque se o Marcos não tiver nos podcasts, ele vai estar no YouTube pelo menos até depois da Maratona de Londres. Bom, antes da gente começar as notícias, trazer aqui, né, o evento histórico mais antigo da Wikipedia é que em 1111, a mais alta nobreza galega, liderada por Pedro Froilá de Trava e o bispo Diego Gelmires, coroam Afonso VII como rei da Galiza. Olha só, Afonsinho aí, poderoso. No Brasil, aniversários da cidade de Pompeia, em São Paulo, e de Alvorada, no Rio Grande do Sul. E neste mesmo dia, em 1894, foi inaugurada a tradicional confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. E eu já fui lá uma vez, estive lá conhecendo, porque né, estava no Rio, vou conhecer. Muito legal, muito bacana lá. Você já foi lá, Marcos, também? Já fui também na confeitaria Colombo, já estive lá também uma vez. Embora eu tenha quase que morado no Rio durante perto de 1 ano e meio por causa do trabalho, eu só fui lá uma vez também, quando eu fui, na verdade, com alguns parentes conhecer o Rio de Janeiro, né? Levá-los para conhecer o Rio de Isso. Janeiro, aí a gente foi na confeitaria Colombo. É, Colombo, eu acho que é mais coisa de turista mesmo. Eu não sei se o pessoal que é habituado do Rio de Janeiro vai lá. Eu acho que não muito. Mas Não. a minha experiência lá foi boa, mas o que eu não gostei foi que na mesa da minha frente tinha um estrangeiro. Ele pediu um brigadeiro e comeu com um garfo o brigadeiro. Eu nunca me recuperei dessa cena. Eu acho que ele não curtiu o brigadeiro e ainda comeu com garfo, sabe? Não, nunca superei isso. E em 1983 estreou a série animada Caverna do Dragão, que nunca teve um fim, né? A gente acha que teve vários episódios, foram só 27, dividido em 3 temporadas. Então é porque a Rede Globo reprisava tanto que a gente achava que eram vários, mas foram só 27 que não teve fim. E vamos para as notícias. Alisson dos Santos terminou a temporada 2022 invicto, Marcos Boas. E a gente achou que ele tinha parado lá na Diamond League, mas ainda teve uma última etapazinha na segunda-feira que ele fez questão de participar e vencer para terminar sem nenhuma derrota. Bom, então vamos bater no cartão aqui, né, do Alisson. Sempre tem que ter a notícia do Alisson aqui. Não sei se vai ter da Alice McColgan. Fiquem aí escutando para ver se vai ter, que são os nossos dois mais frequentes noticiados aqui do Redação PFC. Ele foi lá em Bellinzona, na Suíça, no dia 12 de setembro, só 4 dias depois que ele tinha ganho a Diamond League, né, a final da Diamond League, e meteu um 47,61, né, e ganhou de novo. Porque é isso. Ele participou de 11 competições esse ano. Ele ganhou todas, sendo que ele 3 vezes correu abaixo dos 47 segundos, como a gente já tinha falado na semana passada. Foi a primeira vez que alguém fez isso no mesmo ano. Então, aí ele falou: chega, né? Tô ganhando, tô bem, esse ano acabou. Agora só o ano que vem. Exatamente. Ele vai tirar umas férias aí, né? Acabou o ano em setembro, passou de ano direto, né? Com louvor. Estava lá vendo o jogo do Manchester City essa semana, tirou foto com o De Bruyne, ganhou camiseta escrito Pio. Então, ele está aproveitando, né? Tem mais é que aproveitar o nosso campeão mundial. Novidades, Marcos. Eu adoro notícias que saem na quinta-feira até às 19 horas, porque a Maratona Internacional de São Silvestre abriu inscrições na quinta-feira, dia 15. Está aberto, está confirmada. Vai ser, sabe a data da São Silvestre, Marcos? 31 de dezembro dessa vez. Ah, ainda bem que você trouxe essa notícia. Era a primeira coisa que eu ia perguntar. Que dia que vai ser essa prova, Enio?
Exatamente. 97ª edição da São Silvestre está confirmada para o dia 31 de dezembro, que eu não sei que dia da semana que é. Isso eu não me atentei a ver no calendário, mas É acho que esse um, ano não era bom de feriado, né? é um sábado. É horrível, meu Deus do Uma céu. bosta. Uma Mas então é isso. merda. São dois Abriram kits, as tá? São inscrições. duas inscrições, tá? Tem o Ah, pelotão geral, valorzinho de R$ 230. Tá barato? Não, né? R$ 230 não tá barato. E tem aquela inscrição do pelotão premium, que aí tem um kit diferente e tu consegue largar lá na frente, né? Pra quem quer talvez sonhar em fazer tempo na maratona de São Silvestre, ele tá por R$ 850. então aí, ó. Pesado, hein? Eu vou te falar que R$ 850 é inscrição de Major, hein? Não sei não. Achei que pesaram a mão aí. A 230 eu acho até que tá normal, vai. 230 é inscrição, prova grande, tem um monte de coisa, muitas pessoas. Não acho que seja a valorização Silvestre sempre é um pouquinho alta, aumenta um pouquinho cada ano, mas não é nada absurdo. Agora 850, mas assim, eu confesso que hoje, né, nos meus atuais estágios de corrida e de diversão e preocupação, eu só ia me animar se eu fosse largar nesse pelotão premium, sabe? Para não ter gente na minha frente e eu atrapalhar os outros, para eu correr para tempo para São Silvestre para ver quanto que eu faria. Porque eu sei, é uma grande festa, fim de ano, aquela coisa toda, mas eu não tô muito nessa vibe de vou para São Silvestre festejar o meu ano. Até porque eu não estou em São Paulo, né? Eu acho que para quem está em São Paulo, ali na capital, eu acho muito legal. Se eu morasse na capital, ali nos arredores, talvez eu me animasse para ir. Mas estando aqui em Floripa, sendo num sábado ainda, é difícil, mas tá aí, tá aberto. A largada começa às 7h25 com os cadeirantes, em seguida às 7h40 tem a elite feminina e às 8h05 a elite masculina, pelotão C, e aí por diante. 8 da manhã, já deve ser meio quente em São Paulo. Então, nós provavelmente não estaremos lá, mas eu devo fazer a minha live comentando aqui a São Silvestre, que para o PFC, né, para mim, rende bem mais fazer a live comentando a prova do que estando lá correndo. E se você quiser saber mais, é aquela coisa, www.sãosilvestre.com.br. Você pode pagar via Pix, pode parcelar em até 3 vezes acrescido de juros ou à vista no boleto. Então aí, você pode parcelar 3 vezes 230, deve dar uns 70, 80 reais aí por mês. Você nem vai sentir, talvez. Fica aí a opção. E aconteceu, Marcos Bosi, a Great North Run, que nós falamos no último episódio. Falamos que até o Cheptegei ia correr, Cheptegei machucou, não largou. Mas tivemos. Arregou, arregou. É, não quis ir. Mas tivemos o Kiplimo correndo, tivemos a Ellen Obiri, tivemos a Pérez Jepchirchir, tivemos a Gebrekidan, o Barega, a Charlotte Purdue, o Bekele. Foi uma prova bem recheada de nomes importantes. De nome tava muito bem a prova. E assim, se a gente tinha aí um favorito, com certeza esse favorito era o Kiplimo, né? E ele foi lá e confirmou o favoritismo. O cara atual recordista mundial da maratona, desculpa, da meia maratona, foi lá e fez a sua parte. Então, no masculino, vou trazer o pódio aqui. O Jacob Kiplimo ficou em primeiro. Ele foi o único que conseguiu correr abaixo de 1 hora, fez 59,33. Segundo lugar, Selemon Barega, medalhista olímpico em Tóquio. Ele fez 1 hora e 39 segundos. E em terceiro, o veinho, fim de carreira, Kenenisa Bekele, com 61, né? 1 hora, 1 minuto e 1 segundo. Em quarto lugar, eu não ia falar, mas eu preciso trazer a quinta série que habita em mim. Precisa trazer que Ah, foi o bom. japonês Suguru Osako, com 1 hora, 1 minuto e 5 segundos. Então eu não aguentei, tive que trazer, não precisava, mas tá aí, a quinta série foi mais forte. No Certo, ó. feminino, Fala aí o desculpa. feminino, vai. Fala do feminino que eu trago os dados depois. No feminino, a ganhadora foi a keniana Ellen Obiri. A chegada do feminino foi bem mais legal que a do masculino. A galera chegaram tudo perto ali. Então a Ellen Obiri foi quem ganhou no sprintão. Em segundo lugar ficou a medalhista olímpica da maratona Pérez Jepchirchir, também do Quênia, com 1 hora 7:07. E em terceiro lugar, Almais Ayana, da Etiópia, com 1 hora 7:10. A Gebrek também era um nome forte, acabou ficando em quarto. A Purdue foi a melhor britânica, como a gente já esperava, ficou em quinto, e assim por diante. Exatamente, ó. E só trazendo dados legais e curiosidades, essa prova ela quase não aconteceu porque a rainha morreu, né? Resolveu morrer na quinta, então tinha a expectativa de vai acontecer ou não vai. No final aconteceu, mais de 60 mil pessoas estavam lá. Foi meio que um tributo, né,
para a rainha que está lá embalsamada, essa redação já saiu 2 redações e a rainha não foi enterrada ainda, Marcos. Pra você ver como é que esse negócio de monarquia é uma desgraça. E daí, o Kenenisa Bekele, um dos dados é que ele fez 1:1:01. E esse tempo dele foi 40 segundos mais lento do que. Não. E esse tempo dele foi 20 segundos mais lento do que o Haile Gebrselassie fez em 2013. Teve uma Great North Run em 2013 que correram o Mo Farah, o Bekele e o Haile. Foi uma chegada lá, os 3 juntos e tal. Isso. E o Haile, naquela época, com 40 anos, fez 20 segundos a menos do que o Bekele fez hoje. O Bekele ganhou aquela edição, né? E agora, 10 anos mais velho, o Bekele fez tempo mais lento do que com a mesma idade que o Haile. Uma curiosidade aí. E a outra É, curiosidade é que, da é que prova. você... Ah, Não, não, diga. eu ia falar, a outra curiosidade é que se o Bekele fez 1h1:01, ainda que ele repetisse esse tempo na maratona, ele iria para 2h2:02. Só que a gente sabe que não dá para segurar esse ritmo na maratona, né? Então, assim, o sonho dele de recorde, eu vou te falar que já era mesmo, quem sabe ganhar lá em Nova York, né? Bekele, fim de carreira, É. nós gostamos de bater nele aqui. O Bekele vai estar em Nova York, assim como a Ellen Obiri, né? Ellen Obiri está muito bem nos seus treinos e resultados. Ela até foi esse ano que a gente falou, né? Ela mudou, agora ela é patrocinada pela ON, está usando os tênis da ON, diferente, né? Diferente da Nike, da Adidas, estão sempre lá na frente. E por fim, sobre essa prova, o percurso, Marcos, embora ele seja certificado, ele não é elegível para recordes. Traga o porquê, traga o Você porquê, sabia? Augusto. Não Porque sabia. ele tem uma perda de elevação de 30 metros e meio e a chegada e a distância e a separação da largada e da chegada fica mais de 75% longe. Então não dá para não estar nas condições lá de fazer recorde. É tipo Boston, Parecido, exato. né? Aí só para trazer de curiosidade, a Ellen Obiri estava com um Cloud Boom Echo 3, ainda nem tem aqui no Brasil, mas é a evolução do tênis com placa de carbono da ON. Já está no 3. Visualmente é um tênis bem bonito, mas não chegou ainda aqui no Brasil. Mas ela já colocou no pé e ganhou a prova lá com o Cloud Boom Echo 3. Então, pessoal, essa foi a Great North Run, uma das meias maratonas mais tradicionais, mais lotadas de gente. E ainda faltou dizer, né, que o Kiplimo foi o primeiro ugandense a vencer essa prova. Mas também, antes, ninguém de Uganda participava, eu acho, né? Também, vai saber. Mas, enfim, essa foi a Great North Run. E Marcos Boas e o Kiplimo, ele não para. Ele já foi confirmado na Vedanta Delhi Half Marathon lá na Índia. Ele vai lá, ó, com 21 anos, pode aproveitar a vida correndo bastante, né? O recordista mundial da meia maratona estará presente também na meia maratona lá na Índia. Olha aí, Nova Delhi. Será que ele vai quebrar o recorde dele mesmo? Talvez não. Ele que já ganhou esse ano, né? Tá bem, né? Ele ganhou a Half Marathon, lá que acontece nos Emirados Árabes Unidos, lá em fevereiro, quando ele fez o 57-56. E agora ganhou a Great North Run, que a gente acabou de falar. Então já tá com um título em duas das mais tradicionais meia maratonas do mundo. Será que vai confirmar uma terceira vitória? Eu não duvido nada não, porque o cara é bom. Só para ter uma ideia, o prêmio do ganhador nessa prova, né, a premiação chega a US$ 268 mil. Então Uia! atrai, né, galera? Opa, vamos lá ganhar um dinheirinho, né? O primeiro lugar, por exemplo, ganha US$ 27 mil. Acho que paga a passagem, será que não, Enio? Ah, eu acho que paga. Eu acho que se o pessoal viu que o Kiplimo tá indo, eu não sei se o pessoal vai querer ir, não, hein? Porque o Kiplimo indo é garantia de que provavelmente ele vai vencer a prova. Ele acha até, inclusive, que consegue bater o recorde do percurso, que é de 2020, de 58, 53. Então, é uma prova para fazer tempo. Tá lá o Kiplimo, né? Vai tentar a vitória em mais uma meia maratona. Dessa vez vai peregrinar, vai lá para a Índia. Quando é que é essa prova? Deixa eu achar a data dela aqui. É em outubro, mas eu quero ver o certinho. Ah, tá. Essa meia maratona que acontece no dia 16 de outubro, um domingo, lá no Jawaharlal Nehru Stadium. Então fica a dica aí, uma meia maratona rápida na Índia, se você quiser, vai nessa daí. Se o Kiplimo tá indo, deve ser bom. E nós falamos do vencedor Kiplimo, temos que falar da Ellen Obiri, que vencendo a Great North Run,
ela acha que está numa preparação muito boa para o seu debut, a sua estreia na Maratona de Nova York, né, Marcos? E tudo indica que ela vai. A gente não sabe como é que ela vai ser numa maratona, né? Como é que vai estrear. Mas os resultados até a meia parece uma boa preparação mesmo. Ela que ganhou aí a Great North Run com 1:07:05. É um tempo bom, né? Se a gente dobrar ele, vai para 2:14:10, coloca mais uns minutinhos aí. Dá para pensar em um 2:20 já, talvez na estreia, talvez até um pouquinho melhor que isso. Ela que medalhista de prata na Olimpíada do ano passado, né, em Tóquio. Aquela história, né? A gente já viu. Quer ser bom maratonista? Investe nos 5 e nos 10 mil primeiro, seja rápido, seja bom nos 5 e nos 10 mil, e depois você Isso. vai para as distâncias mais longas. Mas o cara que tem a base de 5 e 10 mil tem tendência em ser bom em maratona. Isso a gente já percebeu. Tem umas exceções por aí, mas de uma maneira geral, a gente nunca viu um cara que chegou bem na maratona e que não era bom de 5 e 10 mil. Então a Obiri que vai estrear na Maratona de Nova York, que acontece em novembro, que vai ter live do PFC, diga-se de passagem, como todas as outras majors do segundo semestre, tá Exato. aí animada com essa vitória da Great North Run do último final de semana. É isso aí. O Billy tem tudo para conseguir um bom resultado. Tomara que ela faça uma boa estreia. Os resultados são animadores. Ela até melhorou o tempo dela do ano passado da meia maratona, que era 1:07:42. Então, está aí muito bem assessorada agora pela ON. É como a gente falou naquele episódio, né? A Ellen tá on. Falando em premiações, falamos em premiações lá na Índia e a Maratona de Curitiba, Marcos, confirmou o percurso para a maratona que vai ter uma das maiores premiações do Brasil. Olha só. Exatamente, a Maratona de Curitiba que vai pagar uma grana violenta, né? Ainda mais para padrões brasileiros que não são tão bons assim. Confirmou o seu percurso, não só dos 42, né, mas também do 21, dos 10 e dos 5. Então agora já dá para ver lá por onde vai passar, dá para ter uma ideia da altimetria. Você já deu uma olhada na altimetria de alguma dessas provas já, Enio Augusto? Já eu estava olhando, né? Porque provavelmente eu vou eu vou estar inscrito para Curitiba. Eu não sei ainda em qual distância, 5, 10 ou 21. Então a tendência é que eu vá para Curitiba. Eu estava analisando o percurso dos 5 para ver se de repente, né, dava para bater um recorde. Mas ela vai subindo aos pouquinhos, e de repente ela tem uma subidona, aí ela desce um pouquinho, sobe de novo e daí desce tudo. E eu acho que em 200 metros eu não recupero essas subidas todas, então eu devo fazer 10 ou 21 meio for fun, sabe? Sem grandes objetivos de performance, mas talvez sim, porque a Maratona de Curitiba, a maratona ela passa, né, pelos mais de 20 bairros da cidade lá e tal. É um percurso legal. A meia vai pegar um pouco menos, mas Curitiba é legal que ela dá uma volta mesmo pela cidade, né? Não é aquela coisa que nem Floripa não tem para onde ir, então você fica na beira-mar, beira-mar é bonito, mas você não conhece a cidade. Curitiba, você vai por toda a cidade. Por isso você pega subida, descida, subida, 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 descida, subida, 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 descida, subida. Então, e tem muita coisa legal para você passar, vários pontos turísticos e muita gente rápida. A tendência é estar lá, porque a premiação para o vencedor e para a vencedora é 40 mil. E se não for, e tem a premiação de 5 mil, eu acho que é para o melhor brasileiro. Caso não seja brasileiro, porque né, pode ser que alguns africanos e estrangeiros vão lá correr. O total vão ser 192 mil distribuídos para os vencedores. Então, essa maratona de Curitiba tem tudo para ser uma maratona bem movimentada, com atletas aí de grande garbo e elegância e velocidade. Vai ser interessante. Eu quero estar lá em Curitiba, fazer talvez 10 ou 21. A maratona, não, né? Nem pensar. Mas as outras instâncias, talvez eu esteja lá. Para quem não conhece Curitiba, pode se inscrever para maratona aí, que já vai fazer um city tour, né? Vai passar lá, Palácio Iguaçu, Jardim Botânico, Museu Oscar Niemeyer, os dois estádios de futebol, né? O do Paraná e o do Curitiba. Acho que o Paranaense ficou de fora dessa. Então, Não, não ficou, passeio. não. Tá ali, ó. Eles se dirigem ao bairro Pinheirinho e retornam a a passarem ao lado do estádio do Atlético Paranaense. Ah, aqui fala assim, até mesmo circular nos arredores de estádios de outros dois clubes de futebol. Então, desculpa. Então, passa ali também pelo passeio público e para quem curte futebol, vai passar perto dos três estádios mais conhecidos de Curitiba, né? O do Curitiba, o do Paraná e do Atlético Paranaense, né, a Casa Arena da Baixada. Então, quer conhecer Curitiba?
quer de um jeito diferente? Se inscreve na maratona, mas assim, aí você tem que ir mais tranquilo, né? Porque não dá para conhecer a cidade correndo forte. Vai mais tranquilo, tem 6 horas para acabar a prova, faz bem tranquilo, bem tranquilo. E se você tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com a organização lá no site deles, ou manda mensagem para o Maurício Geronasso, que ele é de Curitiba, ele sabe tudo e vai poder te informar. Se você tiver alguma dúvida de inscrição, também manda mensagem para o Maurício, que ele sabe tudo. Tá lá envolvido com a prefeitura, com os organizadores, o Maurício resolve sua vida. Ou vai no maratonadecuritiba.com.br, 4 modalidades de kit para todas as distâncias, com valores a partir de 109 para as distâncias de 42 e 21 e 99 para 5 e 10. Bons preços, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Olha só. Então fica aí. Se você vai para Curitiba, fale conosco, que provavelmente a gente vai também. E daí eu vou falar agora, daí você traz esses dados aí das maratonas que eu peguei lá, que a Contra-Relógio faz dos concluintes. Não Meu precisa falar dos Deus. ranqueados, né? Mas só para mostrar falar as 5 maiores maratonas que a gente teve esse ano já por enquanto. Eu tenho um pouco de vergonha de ver essa maratona da fila. Em São Paulo ter 237 concluintes. Eu tenho vergonha, velho. É muita vergonha. Mas Campo Grande tem 132, Brusque tem Tá, 113. pera aí. Quantos habitantes tem em Campo Grande? Bom ponto. Porra! Meu Deus, que coisa vergonhosa. Vai lá. Tá. E falando em Maratona de Curitiba, tem várias maratonas que já aconteceram esse ano, as maratonas tradicionais de São Paulo, SP City, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Floripa, vai ter Curitiba. E nós temos aí os dados, a Contra-Relógio faz esse compilamento, né, para os ranqueados lá do ranking da Contra-Relógio. E nós vamos trazer aqui, Marcos, as 5 maiores maratonas que a gente teve esse ano de concluintes. É isso aí. A Contra-Relógio facilitou a nossa vida aí. Então, a maior maratona do Brasil segue sendo a do Rio de Janeiro, com 5.043 concluintes. Em sequência, vem Porto Alegre, com 3.974 concluintes. Na cola de Porto Alegre, mas na cola mesmo, tá? A SP City, com 3.822. Tem ali 150 praticamente de diferença, né? 150 concluintes de diferença. Depois vem a outra maratona de São Paulo, na quarta colocação, com 3.405. E fechando o top 5, Florianópolis, com 2.224 concluintes. Então, essas são as 5 maiores maratonas do Brasil. Na ordem: Rio de Janeiro, Porto Alegre, SP City, São Paulo e Florianópolis. E você vê que só essas passaram de 1.000 concluintes, né? Todas as outras que tem, Natal, Uberlândia, Campo Grande, Brusque, João Pessoa, Fila em São Paulo, nenhuma passou de 400, nenhuma chegou em 500. Então, você vê que maratona, pelo menos até agora, né? Vai ter ainda Curitiba e Manaus, que a gente vai ver os concluintes, mais ou menos, né? Tem a Para outra de ver. Floripa. E também tem essas 3 que eu acho que pode dar bastante concluintes, talvez passar de 1.000. Mas fora isso, são essas aí as maratonas tradicionais e que o pessoal mais vai mesmo. Né? Só para ter uma ideia, né? Florianópolis, que eu falei, tem 2.000, um pouco mais de 2.600 concluintes. A próxima, mais bem colocada, é João Pessoa, com 401 concluintes. Então, assim, é 6 vezes menor do que a quinta colocada. Então, realmente é bastante diferente. Aí, tá, as 5 primeiras estão muito, muito distantes das outras. Você vê que o destino dos corredores que eles preferem mais são essas 5 aí. Continuando falando em maratona, nós temos aqui que a Maratona de Boston vai ter categoria para atletas não binários. Eles retiraram a obrigação de registro como homem ou mulher para disputar a prova. Isso é um negócio, Marcos, que cada vez mais nós vamos ter que nos acostumar, porque vai ter essa definição, masculino, feminino e não binário, e Boston vai ter um problema com o índice aí para eles definirem, né? Porque aí depende da maratona que a pessoa. Primeiro que eles não têm histórico dos não binários, então para colocar um ranking já fica um pouco difícil de você colocar os tempos, né, de corte. E outra que a gente não pode esquecer que para a pessoa se inscrever como não binária, ela tem que ter corrido a maratona de classificação dela como não binária. Só que hoje a gente ainda tem muita maratona que, na verdade, é muita não, a gente tem a maioria das maratonas sem categoria de não binários. Então acho que vai dar, né, tem esses anos de dificuldade aí para acertar, mas esse ano o Boston anunciou que pela primeira vez na sua história abriu uma categoria de não binários. Nesse primeiro momento, eles vão utilizar os tempos de qualificação, né, os mesmos tempos do feminino. Isso. Então, para quem for se inscrever, bom, agora já não dá mais tempo. Você que está escutando agora esse Redação PFC, agora já era, porque a inscrição fechou dia 16.
Então, mas para quem se inscreveu, tinha aí a opção de se inscrever como não binário esse ano em Boston, a primeira vez na história da Maratona de Boston. É isso aí. Mais representatividade, né, para o pessoal todo aí que gosta de correr. Vamos ver como é que vai ficar isso. A Maratona de Londres também anunciou que vai ter essa categoria para não binários. Então, a tendência é que cada vez tenha mais, então vai ficar mais fácil, né, do pessoal, até de Boston, né, que faz por corte, antes de colocar lá a faixa de. Eu estou curioso para ver Boston, como é que vai ficar com o decorrer do tempo, né, para ver qual é que vai ser a faixa dos não binários. Porque dependendo, Marcos, eu vou dizer, eu sou não binário. Para ver se melhora aí minhas condições de tempo. Não, alguém já deve ter pensado nisso. Eu estou trazendo aqui o pensamento comum, né, do Então, mas corredor. aí pode acontecer o seguinte: um monte de homem que, por exemplo, não tem o tempo do masculino, mas tem tempos melhores do que o dos femininos, começa a se inscrever nas provas de Aí classificação como não bagunçou o binários, ranking. aí vai cagar no ranking. Então, tipo, eu espero que a organização, né, a BAA, esteja pensando nisso, porque. Ou será que a gente tá pensando nisso porque a gente é brasileiro e brasileiro que faz essas maracutaias? Será que o resto do mundo vai fazer também? Não sei. Mas, como um bom Verdade. brasileiro, a gente sempre pensa nas porcariadas que dá pra fazer pra burlar. Então, Exato. bom, espero que Boston tenha pensado que pode ter o jeitinho brasileiro e que não vai ser legal, que vai dar uma estragada no negócio aí. Exato. E só me diz, Marcos, você se inscreveu para Boston? Deu tudo certinho a inscrição? Oh, a inscrição tá feita, agora é só aguardar e torcer pelo não corte extra, né? Ou então pelo menos um corte extra pequeno aí que não me tire da maratona. Mas a minha inscrição tá feita e eles não dão um prazo, né? Mas obviamente É tem como outubro se que eles inscrever. falaram, né? Que vai sair os resultados, não é? Eles não É, deram uma. eu imaginei que não fosse ser menos do que 15 dias depois do final das inscrições. As inscrições terminaram dia 16 de setembro. Eu imagino que ali para o começo de outubro deva sair. Então, agora é a ansiedade aí para que saia a confirmação. E primeira vez que eu quero que me debitem do cartão aí bastante. Que daí você debita do cartão e você já cadastrou o cartão, então, né? Isso, você coloca lá o cartão, eles fazem um teste lá, $1 e estorna, e aí caso você entre, você tem que pagar a inscrição. Tá. E daí provavelmente vem um e-mailzinho também dizendo, né? You Uhum. are accept, aquelas coisas todas, né? Uhum. Maravilha. Então vamos aguardar. Isso aí provavelmente vai sair em vídeo e no Instagram, né? Quando o Marcos sair, a gente vai postar lá no Instagram dele, no Por Falar em Correr, a gente vai divulgar aí. Seja Vamos chorando, ver. seja comemorando. Vai ter a fotinho do e-mail, né? A gente não sabe qual que vai ser, mas eu acredito que com esse tempo aí as coisas vão ficar, vão dar certo. Aqui, vamos lá, o que mais que nós temos? Ah, sim. Nesse fim de semana acontece, né? Não podemos deixar de registrar a Maratona de Buenos Aires, uma das maratonas que mais brasileiros têm participando, porque é uma maratona plana, uma maratona rápida. Já tivemos a meia na semana passada. E a matéria aqui do release diz que mais de 8.500 deportistas participarão da Maratona de la Ciudad. Então, espera-se aí que neste domingo mais de 8.500 atletas percorram as ruas argentinas, passando por vários pontos turísticos. É, a maratona, uma das maratonas mais rápidas da América do Sul, talvez rivalize aí com Porto Alegre, inclusive, né? Sobre as maratonas mais rápidas. Ocorre nesse final de semana e largando às 7 da manhã no domingo, o pessoal vai correr aí com uma temperatura entre Tá bom. 14 e 20 graus. Tempo nublado, com ventos de 18 quilômetros por hora. Acho que não é a melhor das condições, né? Não. Se o pessoal largar aí que seja com 14, 15, já não tá mais tão frio assim. A tendência da temperatura é subir, né, ao longo da prova. E esses ventinhos aí que podem bater rajadas de até 25 quilômetros por hora, na verdade. Então, acho que a condição não foi a melhor de todos os tempos, mas tá aí. Vai rolar esse final de semana, no domingão, a Maratona de Buenos Aires. E daí depois a gente traz os resultados, se você participou ou vai participar, mande para nós como é que foi a sua participação na Maratona de Buenos Aires ou nas maratonas que aconteceram. Eu sei que Sydney aconteceu ou está acontecendo, eu não sei bem qual que é o fuso australiano, mas é nesse fim de semana também. Então, mande para nós. E aí, Marcos, o que que a gente vai falar aqui? A gente vai falar desse idoso aqui,
E vamos falar do cara que correu numa lata de coisa gigante. E eu acho que a gente pode falar desse tênis aqui da Skechers. Só ver aqui o release e é isso. E vamos chegando ao fim do Redação PFC com mais algumas notícias para fechar. E no fim da vida, provavelmente, está aqui o David Carr. David Carr é o recordista mundial acima de 90 anos, Marcos. Ele fez uma Metric Mile. Metric Mile é uma milha que não tem 1.600. É complicado isso, né? Tem o sistema métrico e tem o sistema que tem a milha, que é tudo cagado. Aí vem e inventa uma milha métrica. Aí eles pegam a milha que já é cagada e transformam numa outra distância. Eu não, sei lá. O importante é, ele fez o recorde dos 1.500 metros. É isso Ah, que é tá 1.500 valendo. metros, então. Ele fez o recorde dos 1.500 metros. É isso que importa. Ele é tipo o Jacob Ingebrigtsen, só que com mais de 90 Uhum. anos, entendeu? Ele Exato. meteu um 7:32:95 na milha. Isso é correr a 5 minutos o km. Na milha não, né? Nos 1.500, desculpa. Então, imagina, o cara com mais de 90 anos correndo a 5 minutos o km. Pô, é Viu muito só? forte. Hoje É, e eu tava desaquecendo do treino. Hoje eu olhei, tava 5:05. O velhinho teria me passado nessa hora. Que é isso? teria. E o melhor, ele aproveitou que ele fez 90 anos agora, em junho. Então ele está no auge dos 89 ainda, né? Não é bem 90, mas ele aproveitou. Ele já mudou de categoria e aproveitou que, né? O primeiro ano da categoria é sempre o melhor. E aproveitou para bater todos os recordes, Marcos. 5.000 metros ele fez em 29:47, os 10.000 em 1h02 e os 2.000 com obstáculos ele fez em 12:50. Então eu fico curioso para saber como é que ele pulou os obstáculos. Meu Deus do céu. É, ó, por exemplo, nos 1.500 ele tirou 5 segundos, né, do recorde que era do japonês Toshio Kamehama, do Japão, né? Obviamente, se ele é japonês, tinha sido feito lá em 2015. Que não tem muita gente tentando, né, esse recorde, eu imagino, porque, né, quantas pessoas chegam aos 90 anos com capacidade de correr? A 5 para Não, 1, né? não, vamos lá. É. Quantas pessoas chegam aos 90 anos? Essa é a primeira pergunta. Com capacidade de correr. A 5:1. Então, assim, tem dois caras no mundo, era o japonês e agora o australiano, só. E de acordo com a calculadora lá de graduação de idade, esse tempo dele é mais rápido do que do Ryushan Euguru. Não. E de acordo com a calculadora de tempos, esse tempo do cara é mais rápido do que o recorde mundial dos 1.500 metros do Rishan Euguru, que fez 3:26, né? Então, na idade dele, essa transformação daria 3:16. Então, é Nossa. voando. Caramba, tirar 10 segundos o recorde dos 1.500. Meu Deus. Mas você vê que ele é um atleta meio fundo, né? Porque ele também tentou quebrar os recordes de 400 e 800, mas não deu certo. Ele acabou ficando um pouquinho atrás e os dois recordes ainda são do canadense Earl Fee, né? Ele tem 400 para 1:29:15 e 800 para 3:34:93. Então, ele é um meio fundista, ele não é um atleta de velocidade. Faz sentido. E aqui diz que ele começou a carreira atlética dele em 48. Então, se ele tem 90, ele nasceu em 32. Em 32, ele começou com 16 anos correr. Então, tem uma bagagem atlética grande aí, né? Então, corra, comece o quanto antes a correr, a se movimentar, que você pode chegar aos 90 ativo. Batendo recordes mundiais é para poucos, mas pelo menos ativo você pode chegar. Fica aí o evento, o exemplo do David Carr da Austrália. E vamos continuando, já que vai ter maratona de Sydney, tem ouvintes nossos que vão correr lá, vamos manter ali perto, vamos falar da Nova Zelândia, Marcos, que um homem correu uma maratona vestido de uma lata gigante de cerveja. Meu Deus do céu, essa é aquelas loucuras, né? Que acho que o cara vai atrás pra bater o recorde. Essas maluquices, essas coisas malucas, né? Aí o cara. Depois vocês procurem lá, coloca no Google que vocês vão encontrar muito fácil, né? Nova Zelândia, corredor, lata de cerveja. Vocês vão encontrar. O cara tava com uma lata de cerveja gigante que pesava por volta de 45 libras. Na conversão, isso dá um pouquinho mais de 20 quilos, 21, 20, né? Alguma coisa assim, 20 quilos e uns quebradinhos. E o cara conseguiu completar e não foi o último da maratona, ele foi o Antes antepenúltimo, né? penúltimo. Ele foi o antepenúltimo na maratona que rolou lá na Nova Zelândia, e terminou em 6 horas e 12 minutos. Então tem maratona que teria já desclassificado ele, né? Porque tem maratona que tem tempo limite de 6 horas. Ele fez em 6:12
e não foi desclassificado. Essa maratona permitia aí passar das 6 horas, e ele conseguiu ficar na antepenúltima colocação, carregando uma lata gigante de cerveja em volta dele. Mas quem teria coragem de desclassificar uma lata de cerveja gigante, né? Não tem como. Ó, e dessa vez ele aparentemente não foi para recorde ou para Guinness. Ele falou que essa ideia foi para apoiar a indústria da corrida depois desses anos de pandemia. E o mais curioso está na linha de baixo ali. Ele falou depois que teve ventos durante a corrida que atrapalharam ele durante faltando 5 quilômetros. Imagina, você está com 20 quilos a mais, vem o vento, você cai, vai dar Queria ver se problema. ele tivesse corrido lá em Floripa. Ah, aí ele teria problema. Mas então aí, esse é o feito do nosso querido Glenn Sutton, que correu fantasiado de uma lata de cerveja gigante. Tá, e agora para fechar de vez esse episódio, ele ficou um pouquinho maior, pessoal, porque o Marcos Boas está se retirando do Redação para as viagens dele, e a gente quis aproveitar, né, tudo o que o Marcos tinha para oferecer no Redação. Nos próximos Redação, a gente está vendo aí como é que vai fazer. Provavelmente a Camila e a Duda vão me ajudar, ou a Camila ou a Duda, enfim, eu não sei. A gente está vendo como é que vai ser essa substituição para eu não ficar falando sozinho. E vamos para a última notícia. Não podia deixar de ser, né, aproveitar os conhecimentos de tênis de Marcos Boas para trazer que a Skechers lançou o seu tênis com placa de carbono. Na verdade, é um novo tênis, é uma atualização, porque agora, Marcos, eu fico meio perdido. Às vezes o tênis tem placa de carbono, às vezes ele tem placa, mas é só numa parte do pé e mesmo assim é com placa, ele impulsiona. Esse tênis é um novo tênis ou é uma evolução do anterior? É um pouco de tudo isso junto e misturado. Porque ele é um Que modelo que já bom. existia, que é o Go Run Razor XS. Então o XS já O existia. Excess tinha a placa? Não, aí que tá. A novidade é que ele agora tem uma placa no meio do pé para frente, né? Não é uma placa inteira. A espuma continua sendo a mesma da entressola, a Hyperburst, que não é um Pebax, hein? É um EVA inflado, vamos dizer assim. É uma tecnologia proprietária da Skechers. Eu particularmente gosto muito. Eu tenho um Go Run Razor Bem legal o tênis. O seu 3. e o meu é o Os- Plus. Isso, exatamente. Os dois, né? No caso, os dois tênis que a gente acabou de falar usam essa entressola, que é do Hyperburst. O XS, ele era um tênis muito parecido com o Razor Plus, só que com um pouquinho mais de entressola. A entressola dele era um pouquinho mais alta e o cabedal era um pouquinho diferente. Mas assim, o conceito do tênis era parecido. ah, e agora eles lançam o segundo modelo desse tênis, colocando uma placa de carbono no meio. O tênis continua sendo um tênis leve, então no tamanho 40 ele pesa 222 gramas, o que eu acho um Bom. tênis leve. Ele trabalha muito a questão da impulsão, ele já trabalhava isso e agora está até mais, né, mais trabalhado ainda. Ele trabalha muito na questão daquela frente do tênis ser bem arqueada, bem levantada, e agora com a placa na placa no médio pé no médio pé para frente, a ideia é que você sinta ainda mais essa responsividade. Ficou melhor que o tênis anterior? Melhor ou pior é difícil dizer. Eu acho que a gente tem que dizer que ele tá um pouquinho diferente. Acho que ele tá um pouquinho mais rápido, né? Acho que antes o É, tênis tem a placa, né? o tênis anterior, o XS 1, ele tinha uma versatilidade maior, eu acho, porque por ele ter um pouco mais de material de entressola, ele permitia ali você fazer um treininho mais longo, às vezes um treininho mais leve, mas ele também respondia bem quando você pedia, porque essa espuma é muito responsiva e a frente do tênis é bem arqueada. Essa segunda versão, com a placa, eu acho que ele ficou um pouquinho mais firme, então ele tem tendência em não ser um tênis assim que tem aquele mesmo conforto do anterior. É um tênis um pouquinho mais rápido. Talvez agora ele esteja com aquele foco de ser um bom tênis para meia maratona e maratona, para quem não quer partir aí para os Vaporfly da vida, aqueles tênis mais instáveis e tudo mais. Eu acho que ele está mais nesse mercado. Talvez ele tenha tido um pouquinho de sobreposição com o Speed Freak, que também é da Skechers. Hum. Mas ainda tem uma certa diferença, porque ele tem mais material de entressola do que o Speed Freak. Mas ele ficou um pouquinho mais próximo, vamos dizer assim. Ele tá um pouquinho menos diferenciado do que era anterior. Mas, ainda assim, acho que é um baita tênis, porque pelo Razor 3 que eu tenho, eu imagino que esse daí deve ser um ótimo tênis, ainda mais que essa plaquinha de carbono deve ter ficado ligeiro para você fazer uns tempo run, fazer uns treininhos de limiar. Deve ter ficado no jeito, viu? E já está à venda, né, nas 13 lojas da Skechers em 7 estados e nas lojas multimarcas especializadas, física e online pelo preço médio de R$ 999,99. R$ 1.000, 999.
tá um preço ok, né? Pelos tênis que a gente tem visto aí, o Streak Fly da Nike era por aí esse preço, Aumentou. né? Quando lançou era 999, mas aí aumentou, né? Acho que agora essa cor nova que chegou por 1.299, se eu não me engano. Tá, mas então, ó, tá na faixa dos tênis aí, com uma placa que vai te impulsionar. Não, o preço pode não caber no bolso de muita gente, mas é um preço que está condizente aí com o mercado, tá até melhor, né, do que alguns que a gente vê lançado aí, alguns tênis com preço até mais caro e que não entregam tanto quanto esse aí da Skechers. Então fica aí o registro do Go Run Razor Access 2.0, né? Se a Skechers quiser mandar uns para nós testar, 42 para o Oh! Marcos, 44 para mim, a gente testa aí e vai que vai. Né, Me Marcos? gusta muito. Manda, chega até terça-feira na hora do almoço que vai, hein? Vai. Vai pra viagem e vai pra Londres. Aí, ó, estamos tentando, né, Marcos? Estamos tentando. Ah, e é isso então, pessoal. Esse foi o Redação PFC de hoje, 72, fechando um pouquinho mais longo do que o normal, mas tem aí muita informação, diversão e conteúdo para você. Marcos Boas, obrigado por estar aqui comigo. Boas viagens, bons treinos. O pessoal que quiser, né, a partir de semana que vem, acompanhar, é tudo no YouTube do PFC e um pouco no Instagram, marcos.boas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agora vocês vão ter umas férias de mim aqui no podcast, mas lá no canal do YouTube vocês vão ter uma overdose de mim. Então, fiquem ligados, correm lá no YouTube, se inscreve, não se esqueça disso. E também dá uma força pra nós lá no Instagram pessoal, né? Marcos.boas, e coloca lá umas coisinhas também. Tem uns stories que vão pra lá, que não vão no Dupla Falar em Correr. Então, quiser acompanhar esse meu período ausente do redação, vou estar lá nesses outros lugares, beleza? Valeu e até o retorno para os podcasts. Abraço! É isso aí, pessoal. Bons treinos, bom longão, boa prova aí no seu fim de semana. O Redação PFC fica por aqui, onde você encontra de tudo: notícias, opiniões, comentários, informação e muita diversão. Até a próxima e tchau.